Às vezes nós falamos tantas coisas para o esposo, às vezes nós falamos tantas coisas para os filhos, mas quando é na hora de falar para Jesus, às vezes a gente podera as palavras. A Bíblia diz que Jesus, quando queria ensinar a respeito da oração, ele estava dizendo assim: filhos, quando vocês não souberem orar, que vocês possam fazer essa oração. Mas Jesus não queria que a gente repetisse aquela oração sempre. O desejo de Jesus era que nós pudéssemos conversar com Ele intimamente, sem poder medir as palavras. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que nós precisamos gerar um relacionamento com Deus. E relacionamento tem momentos de altos e baixos. Relacionamento tem hora que você chega para a esposa, para o esposo, e precisa falar umas verdades. Tem hora que com Deus a gente fala assim: será que Deus vai me ouvir? Mas imagina, irmãos, a Bíblia fala que muitos homens e mulheres que na Bíblia tem, a sua afinidade com Deus era tão grande que eles não precisavam de muito charme para falar com Deus. A Bíblia diz que uma sarça pegou fogo e não se consumia, porque não era fogo humano, mas era algo divino. A Bíblia diz que se ouvia um som dos céus e Moisés falava claramente com Deus. A voz do Senhor era tão forte como de trovões, como o som de muitas águas. Você já parou para ouvir o som de muitas águas? Não dá para ouvir, irmãos, que é muito forte. E assim Deus se revelava para o homem. E o povo dele temeu quando ouviu a voz de Deus. E falou: Moisés, não, nós não queremos mais ouvir. Nós queremos sentir de uma forma diferente. E a Bíblia diz que o Senhor mandava uma nuvem, uma coluna de nuvem, durante o dia para aquele povo não se queimar. Durante a noite mandava uma coluna de fogo para não morrerem de frio e serem guiados. E é isso que a gente precisa entender essa noite. Quem está te guiando? Quem tem sido o teu escudo? Quem tem sido a tua fortaleza? Quem você tem procurado nas horas difíceis? A quem você tem recorrido? É isso que Jesus te pergunta essa noite. A quem você tem procurado? Feche os seus olhos. Adora Ele. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. sempre há de existir, Sempre há de existir nova manhã.
clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar, Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. sempre há de existir. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Novo amanhã preparado pra mim. Então declara pra ele: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Só vocês. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aplauda o nome do Senhor Jesus essa noite. Aleluia. A Ele seja adorado, exaltado. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Crianças, vamos para a salinha. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Se prepare para ouvir a voz do Senhor. Amém? Quero convidar o Saulo, que estará ministrando essa noite. Glória a Deus. Jesus é bom. Falei para ele que hoje ele está bonitão. Para a glória de Deus. Tem que ficar bonito para Jesus, meu irmão. Tá certo. Aí, tá vendo? Glória a Deus. Vamos orar. Estende a mão direita em favor da vida do Saulo. Pai, usa o teu filho nessa hora com poder e autoridade. Assim como a tua palavra diz que nós somos apenas um mensageiro, mas quem traz a mensagem é o Senhor, Pai. Que o Senhor possa usar o teu filho agora, encher da boca dele do poder do teu Espírito, da unção do teu Espírito, da ousadia e sabedoria ao teu servo para ministrar a tua palavra, Pai. Tira todo o homem natural e derrama sobre ele o homem espiritual, Pai. Fala ao coração da tua igreja, daqueles que nos ouvem em casa, que também recebam da mesma presença, do mesmo mover do teu Espírito, Pai. Fala com teu filho, fala ao coração da tua igreja, desbloqueia cada mente, cada coração, para que a tua palavra seja praticada nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito feliz, de ter essa oportunidade mais uma vez. O pastor Cássio me mandou a mensagem na segunda-feira. Embora eu já fosse pregar no sábado, não tinha como rejeitar o convite, É sempre muito bom ser convidado para ministrar a palavra, é sempre muito bom ser convidado para ser instrumento de Deus para a igreja. Eu quero primeiramente parabenizar as irmãs por esse dia tão especial, As que estão aqui, as irmãs que nos assistem também pela live. Tá gravando, Luiz? Amém. Dizer que é um prazer para nós poder conviver com vocês que estão no nosso meio. Eu quero honrar a vida das mulheres da minha vida, que convivem aqui conosco, a minha mãe, a minha irmã, que estão aqui hoje, a minha avó Rosângela e também a minha namorada, a Clara. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue abençoando cada uma das mulheres dessa igreja. Amém? Embora seja Dia das Mulheres e eu tenha tido o desejo de ministrar sobre as mulheres, o Espírito Santo me levou a uma outra direção e eu tenho certeza que Ele vai falar muito com a igreja nessa noite. Eu peço que os irmãos tenham atenção, porque é uma palavra onde nós vamos passear um pouco pela Bíblia, não vou ler todos os textos, mas é necessário bastante atenção da igreja para que haja entendimento. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, do verso 13 até o verso 18. Segunda a Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 18. Quem for encontrando já pode se colocar de pé, em respeito, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 3, do verso 13 até o verso 18. Irmãos, eu vou desligar esses dois ventiladores da frente porque tá atrapalhando um pouco. Amém? Glória a Deus. E o texto diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele ou para ela, e fala assim: nessa noite, o véu vai ser retirado. Nessa noite, toda a escama cairá dos teus olhos. Aleluia. Irmãos, esse texto é a base, da palavra que nós vamos ouvir nessa noite do Espírito Santo. Mas eu quero também ler aqui, os irmãos não precisam abrir, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. E o contexto desse texto é o seguinte: Jesus estava ensinando os discípulos, como orar. É onde ele vai fazer a oração do Pai Nosso, é onde ele vai ensinar como eles devem se dirigir até Deus Pai. E aí, Jesus começa, depois da oração, ele começa a falar sobre os fariseus. E ele vai falar para que os discípulos, para que os apóstolos não sejam como os fariseus e os religiosos, que oravam em praça pública a fim de serem vistos. Que quando eles jejuarem, eles não façam um rosto triste para mostrar que estão jejuando, mas que façam todas essas coisas em secreto,
para que Deus os ouça, para que Deus, apenas Deus veja. E então Jesus vai dizer algo que parece que está um pouco fora do contexto daquilo que ele estava falando. Jesus está falando sobre oração e sobre os fariseus. E aí no meio disso Jesus vai falar algo que parece estar fora do contexto, mas nós vamos entender essa noite que tem tudo a ver com esse contexto. No verso 22 e no 23 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Nós sabemos que esse texto nos fala sobre o olhar, sim ou não? E à primeira vista, nós entendemos que está falando sobre um olhar natural. E não está errado entender dessa forma. O que eu estou querendo dizer? Que você precisa vigiar aquilo que você olha, aquilo que você põe diante dos seus olhos. Porque o que você põe diante dos seus olhos vai definir o que está dentro de você. Se os olhos são bons, o corpo tem luz. Portanto, não olhe aquilo que vai gerar pecado no seu coração. Mas quando Jesus fala sobre isso, ele também fala sobre os olhos da fé, sobre os olhos espirituais. E é exatamente sobre esse olhar que nós vamos falar nessa noite. Quando lá em 2 Coríntios o apóstolo Paulo vai usar o exemplo de Moisés para dizer aos coríntios que precisam tirar o véu do rosto, ele também está falando sobre esse olhar espiritual que estava equivocado. A igreja de Corinto era uma igreja que estava confundindo um pouco as coisas. No momento da ceia, por exemplo, estavam fazendo aquele momento de uma forma natural. Uns comiam mais, outros comiam menos. Quem era mais rico tinha posições melhores à mesa. E Paulo, na primeira carta, vai exortar eles a isso. E na segunda carta, ele já começa, no 3º capítulo, falando sobre essa visão espiritual equivocada do povo. Quem está me entendendo essa noite? Mas para nós compreendermos o que Paulo quis dizer, nós precisamos voltar lá em Êxodo. No momento em que esse véu, no momento em que esse equívoco foi colocado no povo, no momento em que o próprio Moisés colocou um véu no rosto, e a princípio parece que ele fez isso para o bem do povo, mas na verdade ele fez isso para benefício próprio. Ele fez isso como uma forma vaidosa, porque embora Moisés tenha sido um homem extraordinário, ele não foi Jesus. Então ele não foi 100% perfeito. Ele teve erros e ele teve falhas. Em Êxodo, capítulo de número 34, verso 29, verso 35, nós vamos ver quando é que Moisés colocou esse véu no rosto. Eu ainda não expliquei para os irmãos o que significa o véu. E nós vamos chegar lá. Para isso, precisamos entender todo o contexto. Diz assim no verso 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu no rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Queridos, esse texto aqui, ele nos mostra um grande erro de Moisés. Uma grande falha de Moisés. Uma falha que durou
até o dia em que Jesus veio a esse mundo. E que dura até hoje no coração dos judeus. Uma falha que impediu, ou pelo menos cooperou, para que boa parte do povo de Deus não entendesse que Jesus Cristo era o Messias. Não é que a culpa seja de Moisés, mas a atitude dele cooperou para aquilo que aconteceu depois. Porém, tudo isso foi feito com a permissão do nosso Deus. Quando Moisés sai do Egito com o povo e atravessa o Mar Vermelho, de repente eles estão próximos ao Monte Sinai. Moisés sobe até o Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, as leis, que nada mais são do que a própria aliança de Deus com aquele povo. E lá no Monte Sinai, Deus está falando com Moisés. Porém, isso durou dias. Eu não me lembro exatamente quantos dias nessa primeira ida, mas Moisés ficou muitos dias lá. Enquanto Moisés estava no Sinai falando com Deus, o povo estava no pé do monte. E eles pensaram que Moisés tinha morrido. E passando-se o tempo, o povo decidiu criar para si um ídolo, uma imagem. Por quê? Porque eles viviam no Egito, eles tinham aprendido a adorar imagens. E eles fizeram uma imagem com o pretexto de que seria a imagem do Deus de Israel. Que imagem eles fizeram? Um bezerro de ouro. Então, enquanto Moisés estava no monte, falando com Deus, desfrutando da presença de Deus, o povo estava lá embaixo, idolatrando um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo as leis, a palavra do Senhor, o povo estava lá embaixo, duvidando de que o nosso Deus não precisa de imagens para existir. Por isso eu vim aqui hoje dizer para algumas pessoas que nós precisamos contemplar a glória e a presença do Senhor, sem precisar ver. Que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, sem precisar sentir. Porque Moisés contemplou a presença de Deus, sem precisar ver. Moisés contemplou a presença do Senhor e a glória do Senhor, porque recebeu uma palavra. Fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que a fé surge quando nós vemos maravilhas, mas a fé surge quando nós ouvimos a palavra de Deus. Moisés não creu porque viu, Moisés creu porque ouviu. A sarça ardente foi usada para atrair Moisés, mas ele só teve coragem para cumprir o propósito quando ouviu o Senhor falar, quando ouviu a promessa. Então Moisés está lá no monte, falando com Deus, contemplando a glória do Senhor, mas o povo estava lá embaixo, pecando. Porque Moisés já tinha entendido que relacionamento com Deus não se vive somente em contexto natural. Relacionamento com Deus se vive no Espírito. Mas o povo ainda estava apegado àquilo que é natural, àquilo que é visível, àquilo que é carnal. Por isso eles achavam que para adorar a Deus, eles precisavam ver. Nós precisamos entender que a vida com Deus é vivida no Espírito. Por isso nós não entendemos. Por isso, muitas vezes, nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Nesses momentos, nós precisamos nos ligar mais a Deus. E enquanto Moisés falava com o Senhor, os olhos de Deus estavam sobre Moisés, mas também estavam sobre o povo. E Deus viu o que o povo estava fazendo. E Deus diz para Moisés descer. Quando Moisés desce e encontra o povo adorando aquela imagem, ele se enche, posso dizer que de raiva, e quebra as tábuas com a lei. Naquele momento ali, Deus tinha entregado para Moisés algo que falava sobre o caráter de Deus. A lei e os mandamentos falam sobre o caráter de Deus.
Um homem que trai a sua esposa, que comete adultério, ele tem falha no caráter. Mas um homem que é fiel à sua esposa, ele tem nessa área um caráter aprovado. E o caráter do nosso Deus não é caráter de infidelidade, mas um caráter de fidelidade. O que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele tem uma aliança com alguém, Ele não trai, Ele não quebra. Por isso eu vim aqui hoje dizer para essa igreja que a aliança do Senhor ainda está de pé. Porque Ele não é homem para mentir, porque Ele não trai as suas próprias convicções, porque Ele não trai o seu povo. Por isso, quando Moisés vê o que o povo estava fazendo, ele se entristece de tal maneira que quebra as tábuas. Naquele momento eu posso dizer, irmãos, que o coração de Deus estava sendo machucado. Que o coração de Deus estava sendo entristecido. E então, o povo vai ser repreendido por Moisés. Vai haver uma divisão ali entre o povo. E somente os levitas vão se arrepender, vão defender, vão priorizar a santidade de Deus. Por isso Deus deu aos levitas o que não deu às outras tribos. Pergunte o quê? Olhe para o irmão que está do seu lado e fala com ele, o que Deus deu aos levitas? Deus deu aos levitas autoridade de acesso, liberdade de comunhão. Como assim? Vou te explicar. Quem é que servia no templo? Os levitas. E aonde estava a presença de Deus? No templo. O sumo sacerdote que entrava na presença do Senhor era de que tribo? Por isso Deus só dá acesso de liberdade, Deus só dá, ao contrário, liberdade de acesso à sua presença para aqueles que priorizam santidade, para aqueles que lutam pela santidade. Ei, se nós fomos salvos por Jesus, se nós fomos redimidos por Jesus, nós somos capazes de viver uma vida santa. E a partir do momento que nós priorizarmos a santidade, teremos acesso à presença do Senhor, como nunca tivemos antes. E tudo isso pela graça. Então, Moisés repreende o povo, mas ele precisa voltar ao monte, porque ele tinha quebrado as tábuas da lei. Meus irmãos, ao voltar ao monte, Moisés vai se deparar com uma situação que, para ser sincero para vocês, eu teria medo. Porque ele encontra Deus irado com o povo. Deus tinha dito para ele que destruiria aquele povo e que faria dele uma grande nação. Porém, Moisés, quando ouve o Senhor falando isso, ele vai interceder pelo povo. Deus tinha dito a Moisés que ia destruir o povo. Então Moisés começa a dizer, Senhor, não faz isso. Por amor do teu nome, Senhor, não destrói esse povo. E a intercessão de Moisés por aquele povo, ela vai ser tão forte, ao ponto de Deus se arrepender do mal que ia fazer. Agora você deve estar curioso, porque eu disse que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. A palavra de Deus, ela nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se... Quando diz que Ele não é filho do homem para que se arrependa, está dizendo que Deus não muda os seus princípios, Deus não muda a sua palavra. Mas neste momento aqui, Deus estava tendo um diálogo com Moisés. Deus queria entender até que ponto ia o nível de amor que Moisés tinha pelo povo. E querido, eu vim dizer para você que o Senhor de fato Ele não se arrepende, mas Ele é misericordioso, Ele é benevolente. Quando alguém peca, Ele está disposto a destruir, mas pela intercessão de um justo, Ele não faz aquilo que planejou.
Quando alguém peca, merece a morte, mas porque alguém um dia foi justo, Deus não o mata. Porque as misericórdias do Senhor permanecem para sempre. E no meio daquele diálogo, Deus quer destruir o povo, e Moisés intercede pelo povo, e Deus quer destruir, mas Moisés está intercedendo, e no final o que acontece? Deus não destrói o povo. Eu vim dizer para essa igreja que Deus está levantando um período de intercessão tão forte, que vidas serão salvas. Você que é intercessor, levanta a tua mão para o céu e recebe, porque o Senhor está te dando autoridade, acesso, comunhão, para você interceder por vidas. Mas para interceder por alguém, precisa entender o princípio básico da intercessão: amor. Não se intercede por quem não se ama, não se intercede por quem não tem valor, não se intercede por alguém que não é precioso para você. Moisés intercedia porque Moisés amava aquele povo, mesmo sabendo que eles não mereciam. Os anos que Moisés passou em Midian ensinaram ele a ser um pastor, e pastor nenhum desiste das ovelhas. E eu imagino Deus vendo aquele Moisés, que um dia matou um egípcio, defendendo agora as ovelhas. E eu imagino Deus dizendo: que obra maravilhosa eu estou fazendo na vida desse homem. Porém, apesar do Senhor não destruir mais o povo, Ele diz para Moisés que a presença dele não iria mais com o povo. Deus diz para Moisés: eu não destruo, mas também não vou com eles. Deus diz para Moisés: vão herdar a terra prometida, vão conquistar o que eu prometi, a promessa está de pé, mas a minha presença não vai com vocês. E eu imagino Moisés coçando a cabeça. Ele diz: Senhor, vou parafrasear, irmãos, não vou dizer exatamente o que ele diz, mas é mais ou menos isso. O que adianta herdar uma terra sem a tua presença? De que adianta receber a promessa se quem fez a promessa não estiver comigo naquele momento, naquela hora? Não existe uma dor tão grande como essa que eu vou dizer agora. Uma pessoa que sonhou junto com você, planejou junto com você, morre antes de te ver realizar aquele sonho. Quando você realiza o sonho, a alegria é grande, mas a pessoa não está mais do seu lado. Deus ia morrer? Lógico que não. Mas de que adianta herdar tudo aquilo que Ele prometeu, se a presença dEle não estiver conosco? A oração de Davi era: Senhor, tira tudo o que tenho, mas não afasta de mim a tua presença. Davi diz: eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque do Senhor eu não tenho falta, a tua presença está comigo. A presença do Espírito Santo é a maior herança que nós podemos ter. Por isso Moisés diz: Senhor, sem a tua presença nós não vamos. Moisés era difícil, né, irmãos? Deus fala para ele que quer destruir o povo, ele não quer que destrói. Deus fala que não ia mais com eles, ele não quer também. Porque para ele mais valia a presença de Deus do que a herança e o povo. Entenda, no primeiro diálogo Deus está vendo o nível de amor que Ele tem pelo povo. Mas no segundo diálogo Deus quer entender o nível de amor que Ele tem por Deus. E o que o Espírito Santo quer nos dizer nessa noite é que de nada adianta amar o povo se você não amar primeiro a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Moisés recebe do Senhor uma palavra, qual? De que agora sim o Senhor iria com eles. Moisés recebe de novo os 10 mandamentos e toda a lei. E Moisés desce de novo e vai se encontrar com o povo. Quando chega lá embaixo, o que aconteceu? O rosto de Moisés estava brilhando. E eu quero dizer para você nessa noite que toda vez que você
abre o seu coração para a palavra de Deus, que toda vez que você entra em comunhão constante com Deus, seu rosto brilha. O seu espírito brilha. Quando Moisés chega lá, acontece tudo isso aqui que eu li. O povo se assusta, ele acalma o povo entende o que está acontecendo. E depois que o povo vê o seu rosto brilhando, ele tampa o rosto. Agora nós vamos entender o porquê que Moisés tampou o rosto. Por vaidade, por reputação. Entenda, o brilho era grande, sim, mas não era eterno. Você vir à igreja no domingo, te faz brilhar o rosto? Sim. Mas se durante a semana você não tiver comunhão com o Senhor, esse brilho vai sumindo. E tem gente que se pergunta, por que eu não consigo vencer determinadas fraquezas? É porque você só adora a Deus no domingo. E o que o Senhor quer é um relacionamento constante com você. Por muito tempo eu me perguntava, por que é que eu sou santo no domingo, mas falho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os outros dias? Até eu entender que nós precisamos ter comunhão com Deus todos os dias. Agora, o que é importante de se entender é que essa comunhão não faz de nós muito melhores do que os outros. Moisés estava com o rosto brilhando e de repente esse rosto começa a parar de brilhar. Aí ele tampa o rosto. E eu vou te explicar o porquê. Moisés era líder, sim ou não? O rosto brilhou, sim ou não? Tinha comunhão com Deus, sim ou não? Aí de repente o rosto começa a perder o brilho. E na cabeça de Moisés está assim, o povo vai pensar que eu estou perdendo a autoridade. O povo vai pensar que eu estou perdendo a unção. O povo vai pensar que eu estou perdendo a comunhão. Eu vou tampar o meu rosto e ninguém mais vai ver. Isso nos fala sobre pessoas que insistem em se achar mais santas que os outros. Nos fala sobre pessoas que querem viver uma santidade só para si, uma comunhão só para si, uma presença só para si, quando na verdade Deus levanta líderes para ensinar o povo a ter comunhão. Isso nos fala sobre pessoas que oram em línguas no culto, mas durante a semana não oram nem na língua natural. Mas que quando estão no culto, são fogo puro. Isso está falando sobre mim e sobre cada um de nós aqui nessa noite. Porque em nós existe vaidade, sim. Existe um ego, sim. Mas quando nós tiramos o véu do rosto e abrimos o coração para Deus, Ele tem poder para mudar as nossas vidas. Quando nós não temos medo da nossa reputação se manchar, quando nós não temos medo do julgamento dos outros, nós somos transformados de glória em glória. Porque o Espírito Santo é Espírito da verdade. Quando nós habitamos, ou quando nós permitimos que Ele habite em nós, a verdade precisa prevalecer. Se o brilho está sumindo, meu filho, vai para a tenda do encontro, busca comunhão com Deus. Diz para o povo, olha, o brilho está sumindo, porque tem dias já que eu não falo com Deus. Vamos comigo, ore comigo, brilhe comigo. E o fato de Moisés ter feito isso ensinou a todos os líderes judeus que um véu precisava ser colocado no rosto. Fez com que eles achassem que podiam cumprir a lei, quando na verdade a lei nos prova que homem nenhum pode ser salvo sozinho. Que homem nenhum pode cumprir a lei. Essa é a primeira parte dessa mensagem. E por que eu estou dizendo isso?
Porque nós estamos falando de um véu colocado num rosto. Só que agora nós vamos entrar no contexto do véu colocado no templo. Se a lei não podia ser cumprida por homem nenhum, se a presença de Deus estava limitada, se o acesso a Deus estava limitado, como é que Deus tinha comunhão com o seu povo? O seguinte, Deus deu para Moisés um projeto do tabernáculo. Quantos aqui sabem o que era o tabernáculo? Glória a Deus. Rapidamente, o tabernáculo ele tinha 3 lugares. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio era o lugar onde o povo tinha acesso. Havia sacrifícios. O lugar santo era onde estava, se não me engano, os pães da presença. Estou certo ou errado? Amém. É onde só os levitas podiam entrar. E o Santo dos Santos era o lugar onde só o sumo sacerdote entrava. O pátio fala sobre a nossa carne. O lugar santo a nossa alma. Mas o Santo dos Santos é o nosso espírito. É onde o Espírito Santo habita. E é onde nós temos comunhão com Deus. Somente um homem podia entrar lá. Quem? O sumo sacerdote. E entre o lugar santo e o Santo dos Santos havia um véu. Irmãos, eu não estou falando de uma cortina fininha que rasga fácil, que enche de poeira, não. Estou falando de um véu. Ele era grosso, mas ele era muito grosso. E ele era gigante, era enorme. E ele só era aberto uma vez por ano. No dia da expiação. No dia onde era oferecido um sacrifício. No dia em que um cordeiro era morto, para que os pecados do povo fossem perdoados. Dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança estava a presença de Deus, que nós conhecemos hoje como Espírito Santo. E lá dentro daquela arca, a Arca da Aliança era uma caixa, revestida de ouro por dentro e por fora. Tinha 2 querubins em cima, porque ela representava o trono de Deus. Dentro daquela Arca da Aliança estavam 3 objetos. O primeiro, as tábuas da lei. O segundo, a vara de Arão. O terceiro, um pote com o maná. O que esses objetos significam? O primeiro, a desobediência do povo. Quando Moisés quebrou as tábuas da lei, ele quebrou porque o povo estava desobedecendo a Deus. O segundo, a vara de Arão, fala sobre rebelião. Deus tinha escolhido Arão para ser o sumo sacerdote, mas teve gente que duvidou, achou que era Moisés quem tinha escolhido. Para provar que Arão era uma escolha de Deus, o Senhor deu um desafio. Os líderes das tribos deveriam colocar as suas varas dentro do templo. A vara que florescesse era a escolha do Senhor. Floresceu a de Arão. Então essa vara representa o quê? A nossa incapacidade de aceitar os líderes que Deus escolhe. A nossa incapacidade de nos submeter aos líderes que Deus escolhe. E como hoje é dia da mulher, irmãs, eu amo vocês, mas a palavra diz para que a mulher seja submissa ao marido. Eu não quero saber, e o Senhor também não quer saber se o seu marido é bom ou não. Está falando sobre submissão. Se ele não é um bom marido, Deus vai tratar com ele. Mas continue sendo submissa. Continue exercendo o seu papel de intercessora. Porque Deus honra você. Ah, mas o meu marido, não, o seu marido é ele e Deus. Deus está honrando você. Porque a sua submissão honra o nome do Senhor.
E o terceiro objeto era o pote com o maná, que era o pão que caía do céu. A gente fala pão, né, mas não é bem um pão. E o que esse maná representa? Representa o seguinte: Deus começou a dar comida para o povo no deserto. E no primeiro dia foi uma bênção. No segundo dia, mais ainda. No terceiro, glória a Deus, tinha sabor de mel. Só que depois de um tempo o povo começou a reclamar. O povo começou a reclamar do alimento que Deus estava dando. Tem gente que sobe um pregador para ministrar a palavra e ele só reclama, só reclama, só reclama. O homem de Deus está lá pregando e ele reclamando. Ah, mas não tem teologia. Ah, mas não tem presença do Espírito Santo. Ah, mas não, é frio demais, é fraco demais. Ei, se a palavra está sendo ministrada, é Deus quem está falando. Se nós que pregamos o Evangelho, que pregamos a palavra, subimos aqui e não ministrarmos, Deus vai cobrar de nós. Então esses três objetos falam sobre pecado, ingratidão e rebelião. E no dia da expiação do pecado, o que acontecia? O cordeiro era morto e o sangue dele era passado sobre a tábua da Arca da Aliança. Quando Deus olhava para lá, ele via o pecado do povo, mas quando ele olhava de novo e o sangue estava ali, ele não via mais o pecado, mas ele via que um justo tinha morrido para a redenção de muitos. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, e se ele estivesse em pecado, ele morria, porque a presença do Espírito Santo é fogo. Então no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava, passava o sangue sobre a tábua da aliança, sobre a arca da aliança. E Deus, ao olhar para ali, ele enxergava um sacrifício e não destruía o povo. Eu disse para você que homem nenhum seria capaz de cumprir toda a lei, que homem nenhum seria capaz de religar Deus aos homens, mas Deus proveu um homem que foi capaz de cumprir toda a lei. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, se tornou carne e morreu por nós. Por isso, Ele é a nossa religião, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amor, Ele é quem nos salva. Quando Deus olhava para aquela arca, enxergava o pecado da humanidade, mas o Jesus que morreu na cruz é o cordeiro que foi sacrificado. E o sangue que manchou a cruz é o sangue que nos lava dos nossos pecados. Quando Jesus morreu, Ele cumpriu a promessa. Mas eu vim dizer para você que Ele ressuscitou. E o Jesus ressurreto é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, que oferece o sacrifício. Quando Ele morreu, Ele nos lavou. Quando ressuscitou, Ele entrou no Santo dos Santos. Mas Ele não fechou o véu. Ele rasgou o véu. Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus. Jesus rasgou o véu que nos afastava de Deus. E quando Ele sobe até o céu, para se assentar à direita do Pai, Ele se lembra da promessa que foi feita em Joel. Ele se lembra da promessa que Ele fez aos seus discípulos. Pergunte qual promessa? Que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Não existia mais véu quando Jesus entra na presença de Deus Pai e Espírito Santo. Ele diz: Pai, envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: Pai, deixe que eu vá. E o Senhor olha para a terra e o que Ele enxerga? 120 com falhas, com fraquezas, mas orando e dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, envia a nós o teu Espírito Santo. Deus olha para Cristo e Ele está dizendo: Pai, envia o Espírito Santo.
e olha para o Espírito Santo, e ele está dizendo: Pai, deixa eu ir. E quando Deus olha para a terra, já não enxerga mais pecado, já não enxerga mais condenação, porque o sangue do Cordeiro foi derramado. Existem 120 justificados, clamando pela presença do Espírito Santo. Quando então o nosso Deus olha para dentro do templo, não existe véu mais. O véu foi rasgado, irmãos. O véu que nos separou da presença do nosso Pai foi rasgado. E não foi por mim, nem foi por você, nem foi por sumo sacerdote nenhum, e muito menos por Moisés. Foi pelo Cordeiro de Deus. Foi pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer encher você da presença dEle. Porque quando você tirar dos teus olhos o véu da falsa santidade, da religiosidade, do humanismo, do naturalismo, de glória em glória, Ele vai transformar você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a tomar suas posições. E convidar a igreja do Senhor a se levantar nessa noite. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Santo, santo é o Senhor, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Existia um véu para ser rasgado. Existia erros para serem perdoados. Mas tudo isso Ele levou na cruz. Quando o nosso Deus olhou para o templo, o véu que separava se rasgou. O véu que separava foi rasgado. As escamas nos olhos de Paulo caíram. E a presença do Espírito Santo está liberada para todos que creem. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, 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 Deus. Aleluia, Senhor. Tu és aquele que rasgou o véu. Tens liberdade aqui, Senhor, para encher o teu povo. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Completo acesso ao coração do Pai. Canta agora ao teu Deus. Jesus, em tua presença, aleluia, Senhor. Reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora
diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se você creu naquilo que o Senhor falou essa noite e quer que o véu seja arrancado do teu rosto, se é que ainda há um véu, que o Espírito Santo de Deus arranque todo o véu do teu rosto. Que o Espírito Santo de Deus se faça perceptível a você. Que a sensibilidade do teu espírito se torne maior. Que você tenha acesso à presença de Deus como nunca antes. Se você está aqui nessa noite, ou se você está aí nessa live e crê que só Jesus transforma vidas, eu quero orar pela sua vida agora. E se você que já crê no nome do Senhor Jesus ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu quero orar para que você receba esse batismo. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa tocar essa igreja. Em nome de Jesus, Senhor, que aqueles que têm buscado, aqueles que têm clamado, aqueles que têm chorado e aqueles que desejam ser batizados pelo Teu Espírito Santo, recebam agora, Senhor, recebam nessa noite, Senhor, recebam esse ano, Senhor, a Tua presença, o Teu batismo, os dons espirituais, que aqueles que não creem possam crer no que o Senhor faz. Em nome de Jesus, se há alguém, Senhor, que quer entregar o coração para o Senhor nessa noite, que essa pessoa seja tocada, transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. aplauda o nome do Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aqui. Aleluia. Deus é bom. Fala para o seu irmão assim: Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Você que está em casa nos acompanhando através das redes sociais, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Compartilha esse culto com mais vidas para serem alcançadas no nome de Jesus.